Jornal da Rede Alesp. 47 milhões de brasileiros são usuários de planos de saúde e 20 milhões deles vão ter que arcar com um reajuste de até 35% nas mensalidades agora em 2021. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a economista Paula Sauer. Bom dia, Paula. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Paula, bom dia. Quem fala é a Lilian. Você poderia explicar para a gente melhor, né? Por que os usuários vão ter que pagar por essa conta? Olha, Lilian, confesso para vocês que a conversa é delicada, viu? Ela tem vários assuntos delicados relacionados a ela. Então, para a gente falar de uma forma, para ficar tudo fácil para todo mundo, o reajuste que era para ter ocorrido no ano passado, ele foi adiado para o consumidor. Então, o consumidor que teve o reajuste no ano passado, ele teve esse aumento na parcela dele, né, na fatura dele, cancelado, adiado, vamos dizer assim, de setembro a dezembro do ano passado, mas não significa que a operadora do plano de saúde tenha absorvido esse custo. Ele agora vai ser parcelado esse ano. Então, o que acontece? A pessoa teve o reajuste ano passado, o reajuste foi adiado, então ele voltou a ter a parcela no valor que ele tinha anteriormente, mas ele criou uma dívida com a operadora. Esse ano, esse reajuste ele vai ser diluído em até 12 parcelas, mas se você tem um reajuste para acontecer desse ano de 2021, ele vai acontecer. E, além disso, se você estiver mudando de faixa etária, por exemplo, para quem está fazendo 44 anos agora, ele entra numa faixa que eles chamam de faixa 7, que vai de 44 a 48 anos. Ele tem ainda mais esse reajuste. Então, o que ficou para a gente, o que a gente enxerga como planejador financeiro e como consumidor também, né, é que você só vai saber o quanto você vai ter de mensalidade quando o boleto chegar, porque durante o ano esse boleto vai sofrer várias alterações. Então, eu vou pagar pelo reajuste que eu não paguei ano passado, eu vou pagar pelo reajuste esse ano. Se eu estiver mudando de faixa etária, eu vou ter um terceiro reajuste. E isso ainda fica mais delicado, porque essa regra toda, ela não vale para todo mundo. Então, dependendo do tipo de apólice que o consumidor tem, se é individual, se é até a cada 30 pessoas, ou se é uma apólice coletiva de mais de 30 pessoas, são valores diferentes. Para nós, ficou uma coisa muito delicada. A gente vê órgãos de defesa do consumidor já atuando, ONGs atuando em relação a isso, porque para o consumidor ficou muito pesado. Agora, Paula, normalmente pessoas idosas que têm ali o plano individual já são essas pessoas as mais prejudicadas normalmente com os valores pagos em planos de saúde. Com esse aumento, essas pessoas, então, muitas delas talvez nem tenham condições de manter o seu plano, né? Exato. Existe uma questão que é bastante delicada também. Imagina no momento que a gente está vivendo, né, que é premente a necessidade de você ter um plano de saúde, uma vez que a saúde pública não consegue absorver o cenário que a gente está vivendo. Essas pessoas elas deveriam ser prioridade também no assunto. E, na verdade, a gente vê que muitas delas acabam inadimplindo e perdendo o plano de saúde. Não é que eu vou deixar de pagar um mês e eu vou perder o plano. Existe uma lei que eu preciso ficar inadimplente com pelo menos 60 dias durante um ano, mas com o aumento desse, com a situação delicada que a gente está vivendo, a gente imagina, sim, que muitas pessoas vão perder o plano de saúde e a alternativa que a gente enxerga para isso é que essas pessoas vão à operadora e tentem negociar, seja um downgrade, né? Então é uma mudança de plano para um plano inferior,
ou mudança de plano para um plano diferente. Então, eu, em vez de ter um plano completo, que cubra consulta, exame, internação e tudo mais, eu escolha o que eu quero ter. Então, tem muitos planos hoje que você bota exames laboratoriais, internação, mas não contratam a consulta, e a consulta você deixa para pagar no particular, porque muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, né? Então, para essas pessoas, é uma alternativa tentar fazer esse tipo de modificação, mas a orientação é vai conversar com a operadora. Ô, Paula, você tem hoje um número de quantas pessoas aqui no estado de São Paulo possuem planos de saúde? Não, eu tenho um número Brasil. Então, se a gente pensar em Brasil, a gente tem 47,2 milhões de pessoas. E quando a gente fala de usuários de plano de saúde, que vão sofrer esse reajuste, está em torno de 25 milhões. Mas não tem dúvida nenhuma de que a grande população, né, desses usuários, eles estão em São Paulo. E vai ser um choque imenso para essas pessoas. A gente não tem como se planejar. Não tem aquela coisa que você coloca na tua agenda, no teu planejamento, plano de saúde, você sabe qual vai ser o valor da mensalidade. Esse valor vai oscilar durante o ano. É bem delicado. A gente sabe também que, segundo a Fundação GV, né, o reajuste das mensalidades pode chegar até 15%. É possível que esses números possam ainda descender a esse cálculo? Olha, quando você fala 15%, eu acho até um número bastante tímido. Por 15%, a gente sabe que o plano de saúde, o reajuste dele, ele normalmente já é acima da inflação. Então, a gente está falando de um reajuste de 15% para 2021, mas vai ter a cobrança do reajuste do ano passado que não foi feito, e ainda tem a possibilidade dessa mudança de faixa etária, que vai implicar em ainda mais um aumento. Então, a gente pode imaginar que algumas pessoas vão ter um reajuste esse ano de até 35%. Imagina, é um negócio muito delicado para muita gente. Imagina você ter um reajuste de uma despesa que você não cancela, é uma das últimas despesas que o consumidor cancela da sua cesta de produtos, e vai ter um reajuste de 35%, num cenário onde tanta gente teve queda na receita, queda nos rendimentos, perdeu o rendimento, perdeu o emprego, perdeu pessoas na família que complementavam essa renda familiar. É bastante delicado. Ô Paulo, eu quero até pegar o gancho nisso que você está falando, né? Nós vivemos uma crise sanitária, uma consequente crise econômica, muita gente perdeu os seus trabalhos e às vezes por meio dos seus trabalhos elas tinham ali um plano de saúde Sim. pago grande parte ou na totalidade pela empresa. Então essas pessoas tiveram que migrar para a saúde pública e aqui nós estamos falando de 47 milhões de usuários de plano de saúde no país, que também talvez uma parcela dessa tenha que migrar para a saúde pública. Você como economista, eu tenho certeza que já deve passar aí um monte de números na sua cabeça, o quanto isso onera o Estado, né? O Estado daqui para frente vai ter mais gente para atender num momento já tão delicado como esse nos hospitais brasileiros, né? É uma situação de verdade caótica, né? E é uma situação que ela passa, que na verdade incomoda muito o economista, que ela passa por um cenário de incerteza muito grande. Você não consegue prever o quanto tempo isso vai durar, de que forma isso vai acontecer, se com a vacina esse número aumenta, se esse número diminui, como que vai ser daqui para frente. Então, o economista, a gente trabalha com uma previsão temporal. E aqui a gente tem mais essa variável, que é o fator tempo. Quanto tempo isso vai durar? A gente não tem como fazer esse tipo de previsão. Então, a gente trabalha com alguns cenários, né? E esses cenários eles vão mostrar para a gente, pode melhorar, pode ficar uma situação como está, pode piorar muito,
mas são cenários, a gente não tem um olhar para frente e falar agora, a partir de agora vai ser assim, porque até o dezembro a gente estava olhando, ai, que bom, a pandemia está cedendo. Quando a gente vê na Europa um cenário de pandemia ascendente novamente, depois esse cenário chega aqui. O que mais vem pela frente? Né? Então, quando a gente olha para essas pessoas, quando a gente olha para o cenário econômico que a gente vive, a gente fica numa situação extremamente delicada. Então, vamos fazer um lockdown novamente? Será que as pequenas, né, os pequenos comércios, os pequenos empreendedores aguentam mais um lockdown? Será que todo mundo já mudou o seu plano de negócio para trabalhar no online, para fazer a entrega do produto? Como que vai ser daqui para frente? O que a gente tem hoje na mão é uma situação extremamente delicada, são números de contaminação subindo, a gente imagina, né, que vai ter um número de pessoas que precisam do atendimento médico ascendente, e muitas dessas pessoas, no cenário que a gente está vivendo, elas podem até não abrir mão de pagar o plano de saúde, mas elas vão inadimplir em algum outro cenário. Ou vai deixar de pagar o aluguel, ou vai deixar de pagar a escola do filho, vai mudar a cesta de consumo, porque não tem como prever o quanto vai se pagar do plano de saúde, e não é uma coisa que agora você possa falar, não, isso aqui eu vou abrir mão que está tudo bem. Paulo, você tocou num ponto agora que é muito importante. Então, na sua avaliação, muita gente pode até manter-se adimplente em relação ao plano de saúde. A pessoa pensa, Sim. Nossa, num momento como esse, de pandemia, uma coisa que eu não posso deixar de pagar é o meu plano de saúde, porque eu posso Exato. precisar dele a qualquer momento. Mas ela pode se tornar inadimplente em outros segmentos. Exatamente, exatamente. Eu vou fazer escolhas, né? Então, a gente trabalha automaticamente com escolhas. Se o plano de saúde aumentou, mas eu não posso abrir mão dele porque é um cenário de risco, né? Eu posso adoecer, ou eu já posso ter adoecido e estar fazendo um tratamento agora, ou eu posso, imagina, uma família que tem alguém doente, não pode abrir mão do plano de saúde. Mas uma vez que, né, eu tenho meus recursos ali escassos, né, eu tenho desejos ilimitados, eu tenho contas ilimitadas, mas um recurso escasso, eu vou ter que escolher o que eu vou pagar. Então, eu posso não ter inadimplência no plano de saúde, eu vou, né, me virar ali nos 30 para pagar o plano de saúde, mas eu posso deixar de pagar alguma outra conta. Isso certamente já vem acontecendo, não é de agora. Já no ano passado, a gente viu muitas pessoas deixando de pagar contas para poder fazer uma poupança, porque elas não sabiam como ia ser o dia de amanhã, se elas iam estar empregadas, se elas iam continuar a ter renda. Então, soma-se a esse tipo de escolha um aumento no plano de saúde que é extremamente necessário no momento que a gente está vivendo. Ô Paula, aproveitando o encaixe aí dessa conversa, você como economista, como que você vê o cenário em 2021 agora? Olha, Lilian, é bem complicado a gente fazer algum tipo de previsão, porque a gente olha assim para frente e quando você pensa que a coisa vai andar de uma maneira, tem uma mudança absolutamente imprevisível, né? Então, a gente veio acompanhando um cenário falando, ai, que bom, então os números estão diminuindo, eles estão fazendo a produção da vacina, e agora a tendência é melhorar. E aí a gente vê no meio do caminho, né, que houve uma segunda onda da doença, essa segunda onda ela vem com uma nova cepa de vírus, e isso já é esperado, é uma das principais características do vírus, é essa mutação. A vacina, a gente vê que não está fluindo, né, esse caminho até a vacinação, até a gente ser vacinado, não está fluindo de uma maneira linear. Então, fazer uma previsão agora, eu penso que é extremamente tirar da cartola, sabe? Você não consegue trabalhar com tantas variáveis que você não tem a resposta para elas. Então, seria imprudente fazer alguma previsão aqui agora com tantas variáveis em aberto.
Ô Paula, agora há pouco nós entrevistamos aqui um advogado, um professor de direito, falando sobre a discussão, né? A eterna discussão sobre a tributação de grandes fortunas. Você, como economista, você acha que isso seria uma adoção da tributação para grandes fortunas no Brasil? Ajudaria o Estado meio que a equilibrar aí as suas finanças? Seria algo viável? Ou você acha que, como muitos especialistas dizem, que pode haver muita saída de dinheiro do Brasil caso isso ocorra? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, quando eu penso nessa tributação das grandes fortunas, eu penso que o consumidor hoje, né, o consumidor mais pobre hoje, ele acaba pagando muito alto. Então, você não precisaria colocar uma tributação super alta para as grandes fortunas, mas diluir entre as faixas de renda de uma maneira mais justa. Eu acho que, na verdade, o que falta aí é uma tributação mais justa. Não é que você precisa ser um escalonamento maior, percebe? A gente trabalha hoje com degraus muito díspares. Então, precisaria diluir para que não ficasse uma tributação extremamente alta e levasse, então, a fuga de capitais do Brasil, mas que também a classe média e o pobre não pagassem um tributo tão alto. Mas a gente poderia diluir mais isso. Não que vai ser na grande fortuna, então arrebenta lá em cima, não é esse o caso, mas que ela podia ser mais diluída. Então, que você tivesse faixas mais justas para todo mundo. Paula, você disse agora há pouco para a gente aqui que tá tão complicado o momento que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, que é até difícil você fazer algumas previsões em relação à economia nesse ano de 2021. Só que a gente já tem um dado aí concreto, né, que é do IBGE, em relação ao desemprego, que são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. E essa semana surgiu aí a notícia que a Ford fechará suas fábricas no Brasil. Falando de emprego, o cenário já está ruim e parece que pode ficar ainda pior. Esse é um problema hoje enfrentado pelo Brasil, enfrentado pela nossa economia, que a gente não sabe onde vai parar essa situação. Não é isso, Paula? Sim, sim. E a Ford, outro dia, no dia que a gente soube dessa notícia, a Ford ainda se despediu, né? A gente está vendo que tem muitas outras empresas saindo a francesa, que nem se despediu, que não noticiou essa despedida, né? Essa saída do país. Então, sim, a gente tem hoje um cenário bastante delicado em relação a isso também. Essas pessoas, né, vamos imaginar aí mais 5 mil pessoas diretamente relacionadas à Ford, fora todo o efeito multiplicador, né? Então, a Ford tinha os fornecedores, tinha os profissionais que trabalhavam no entorno, tinha os profissionais que trabalham no entorno da própria empresa, da própria fábrica. Então, tudo aquilo em volta vai sofrer com a saída dessa empresa. Mas quando a gente olha assim e fala, nossa, saiu, vai criar um buraco, provavelmente esse buraco vai ser ocupado por uma outra empresa. Não é que saiu e ali vai ficar, vai acabar e pronto. Não. A gente imagina que vai ser ocupado por outra empresa, mas muito provavelmente a outra empresa ela vai pedir condições mais favoráveis para ela, para poder ocupar esse lugar e não deixar que fique tão, né, toda essa comunidade aí fragilizada. Então, provavelmente, os salários vão ser menores, os benefícios vão ser outros, né? Então, faz parte do que a gente está vivendo, essa troca, esse movimento, mas é um movimento que, sem dúvida, para o trabalhador, para aquele que está na ponta, é muito sofrido. E aí, quando a gente fala no plano de saúde, imagina que essas pessoas também, muitas delas agora vão ficar sem plano de saúde. Como saber o que a nova empresa, ou quando vai chegar uma nova empresa, ou um novo emprego para esse trabalhador que está sem plano de saúde? Então, são mais 5 mil vidas, no mínimo, né? Vamos imaginar aí, trabalhadores e pensar na família,
que agora também perdem o plano de saúde. A maior parte dessas pessoas vão perder o plano de saúde. E o Jornal da Rede Alesp falou agora com Paula Sauer, que ela é economista do IBMEC. Paula, muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Obrigada. Bom dia, bom trabalho, Paula.